boa tarde não, bom dia pessoal do segundo ano. A gente vai fazer aqui um breve resumo sobre as posições relativas, né? É interessante saber um pouquinho dos postulados anteriores que a gente já estudou. E aqui é o seguinte, olha, a gente percebe que a gente vai começar falando um pouquinho das entre duas retas, né? São três definições entre as retas, entre uma reta e um plano e entre planos. Então vou trabalhar começando aqui entre as retas. Toda vez que a gente tiver duas retas, né, e elas têm esse ponto em comum, elas são chamadas, gente, ó, elas são, botar aqui, retas concorrentes. Tendo um ponto em comum essas retas, e elas são concorrentes, então ela tem o seguinte, elas definem um plano, beleza? Então, são retas concorrentes, elas têm essa definição de plano. Lembrando que o plano, a gente apenas exemplifica, pessoal, por esse paralelogramo, tá? Mas lembrando que o plano, ele é infinito, tá? Tanto para a direita, quanto para cima, para baixo, para a esquerda, tá? Isso aqui é apenas uma representação, tá, gente? Não acreditem que um plano é somente isso. Ele é infinito para ambos os lados, tá? Para todos os lados, né? O nosso segundo exemplo aqui, que a gente vai falar das retas paralelas. Ó. Quando a gente fala aqui duas retas, elas representam um plano, tem que tomar um cuidado. Porque para essas retas representarem esse plano, né, para simbolizar que elas estão no mesmo plano, elas têm que ser paralelas. Então, se elas são paralelas, elas definem um plano. Então, se essas retas não forem paralelas, a gente vai trabalhar e ela tem um nome específico. Ó. Aqui temos retas concorrentes, retas paralelas, né? E se elas definem um plano, como eu botei aqui embaixo, olha, não esquecer que elas pertencem ao mesmo plano, elas são coplanares, tá? Primeiro e segundo exemplo, ó, são coplanares. Quando essas retas elas não definirem, essas retas são duas retas, aí tu já pode afirmar não. Se elas são paralelas, define um plano. Mas se elas não são paralelas, olha o que acontece. Ó. Elas são chamadas de retas reversas. Olha esse exemplo aqui. Ó. Eu tenho aqui um plano alfa, certo? Nesse plano alfa aqui eu tenho uma reta, meu ponto A e B, e eu tenho um ponto P. Pelo postulado que a gente estudou lá no início, realmente isso é verdade. Ó. Se eu tenho três pontos não colineares, eles definem um plano. Só que eu não estou trabalhando com pontos agora. Eu estou trabalhando com quem? Com retas. Temos uma reta aqui. Mas se nesse ponto aqui, gente, ó, eu traçar uma reta nessa posição aqui, ó, aqui é como se estivesse varando o plano aqui, eu não consigo afirmar, eu afirmo que não é verdade, afirmar que é um plano. Porque se essa reta está nesse plano, e essa outra reta está em outro plano, ó, então, tem planos diferentes aqui, são planos distintos. Então, toda vez que acontecer essa situação, que eu tiver duas retas, e elas não forem coplanares, né, elas forem planos diferentes ou distintos, o nome dela específico é retas reversas. Aqui tem um Rzinho, tá? Retas reversas. Então, temos aí três exemplos bem clássicos para essa posições relativas em relação entre as duas retas, beleza? Então, vamos trabalhar o próximo assunto daqui a pouquinho, a gente tem mais dois assuntos para trabalhar posições relativas. Então, daqui a pouquinho a gente faz o restante, tá, pessoal? Até a próxima.